Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médios que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. É interessante que essa palavra prolixos, né, são aquelas pessoas que falam muito, vão rebuscando, e a gente encontra pessoas assim no nosso dia a dia. Elas falaram assim: fui passear no centro da cidade, elas contam uma história enorme para dizer que foi passear no centro da cidade. Esgota a paciência de quem vai ouvir. Então a gente imagine no mundo espiritual quando esses espíritos chegam e deparam com médiuns assim prolixos também, que gostam de falar muito e rebuscando as informações. É importante a gente entender essas dificuldades, essas necessidades que as pessoas deparam e todos procurarmos fazer com que a gente esteja melhor, que a gente esteja sempre se corrigindo dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas faltas, para que nosso amanhã seja realmente melhor, seja realmente mais disponível, com mais luz possível para nós mesmos, com mais bom senso, com mais responsabilidade e prudência, não importa em que situações sejamos. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Então, a maioria das pessoas não vão ler, ou se lerem, não vão entender. Esse é um detalhe importante que a gente possa entender desses materiais que são escritos. E às vezes, dentro do próprio texto, ele tem um texto que ele afirma uma coisa, o outro ele afirma outra. Certa vez, avaliando um livro, a pessoa pegava trechos e comentava sobre o mesmo trecho que ela comentou. Ela repetiu esse trecho bastante vezes, não lembro agora, foram muitas vezes que eu anotei numa folha, quantas vezes ele repetindo, a página, e depois eu fui olhando cada página. A pessoa contradizia tudo que estava no texto e o que ele tinha escrito lá atrás, ele contradizia lá na frente. Então era bem complexa aqueles dados que ele estava passando. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. A gente está fazendo o estudo do livro Pensamento e Vida, e cada parágrafo do Emmanuel a gente às vezes tem que comentar por 10, 15 minutos para tentar passar todas as informações que tem ali. Logicamente que nem temos como passar todas, mas é tão amplo o conceito, na hora da gente fazer as reflexões, a gente vai falando um bom tempo. Então, a gente vê que os espíritos superiores passam muitas informações em frases pequenas, em parágrafos pequenos. E aí, a gente tem que saber discernir e, às vezes, tem que ter capacidade para entender, que nem sempre temos. Nunca será demais toda circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina. Esse é outro problema que vem com essas chamadas utopias e coisas excêntricas, que a gente tem que ter cuidado na hora de publicar, ou já barrar para não publicar. E as pessoas criam discussões bem animosas, com muita animosidade, em torno desses textos meio utópicos. Ao invés de apenas se absterem, de não mexer, ficam ali naquelas discussões. Alguns livros as pessoas não entendem de um jeito ou se assustam com o tamanho das informações e aí criam aquele impasse. Existe isso realmente. Com o tempo, as pessoas vão procurando entender um pouco daqui, um pouco dali, aí veem que ali está a verdade. Mas a gente tem que ter sempre a prudência de saber que para publicar tem que ter o consenso de um grupo de pessoas. Não simplesmente passar
aquela informação à frente, se ela pode causar problema, porque quem é novo na doutrina, não conhece outras a fundo o conjunto de informações que a doutrina espírita nos traz, essas informações utópicas podem trazer problema de entendimento daquilo que é útil e essencial dentro da doutrina, dentro do corpo mais importante que a doutrina traz para nós, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, nem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, nem sem serem, mas e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas e desazadas. Então, é outro detalhe importante. Pode não ser de uma obsessão, pode não ser uma coisa má, mas ela não tem as informações que a gente deveria primar para colocar na obra espírita. Então, nós temos que saber olhar cada informação baseada em quê, onde elas podem ter conteúdos e que tipo de conteúdos elas têm, que tipo de informação trazem para nós e como nós lidamos com essas informações. Por isso que a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. Mas a equipe, para trabalhar, como no caso da doutrina espírita, sem revanchismo, sem eu sei mais do que o outro, vamos cruzar dados. Em quais obras você leu que justifique essa obra? Dentro de um grupo de pessoas, dentro de uma equipe, ali vamos tirar as devidas medidas, fazer as devidas colocações, para nós termos como agir, nós termos como dizer se aquela publicação vale a pena sair naquele momento, se tem que fazer alguns ajustes em alguns parágrafos, como que nós vamos lidar com aquelas informações. Por isso, é importante que a gente busque entender o conteúdo do que está escrito ali, não nos precipitarmos na hora de fazer a publicação e as pessoas pegarem e fazerem as devidas avaliações para que as informações possam ser colocadas para o público em geral. No caso ali de publicar um livro, publicar uma revista com alguns dados teoricamente novos, para não confundir. Sempre primar pelo esclarecimento.